Queres ouvir uma história? Passou-se em Marrocos em 2001, era a primeira vez que eu lá estava. Nesta primeira viagem por Marrocos, em regime de aventura, de facto baseávamos numa cartografia muito fraquinha e, portanto, estávamos constantemente a perder. Até que, em determinada altura, parámos num albergue de montanha, que lá se chamam Gîte d'Étape. Nós tentámos que nos arranjassem uma refeição, mas de facto eles não estavam preparados para receber ninguém. Ainda assim, fizeram-nos uma omelete. Enfim, para europeu era pouca comida, mas juntámos algum pão e conseguimos fazer ali uma refeição porque não estávamos com grande vontade de cozinhar. De qualquer forma, ficámos ali na sala de rabo para o ar durante algum tempo a tentar perceber qual era o caminho que deveríamos seguir. Tivemos a ajuda do dono do albergue, daquele Gîte d'Étape, que nos disse que o caminho que nós pretendíamos fazer estava cortado. Era uma pista que ladeava um rio, neste caso o rio estava seco, portanto é aquilo que eles chamam de Oued. O rio estava seco e parece que as enxurradas do último inverno tinham acabado com aquele caminho. Como em Marrocos, com frequência, eles pintam a coisa pior do que é, nós não quisemos acreditar muito naquilo que ele nos dizia e fomos mesmo explorar esse caminho. Claro que quando chegámos à zona do Oued percebemos que o homem tinha alguma razão. Metemos-nos numa trialeira terrível, a progressão era feita a passo de caracol e, portanto, nós nesta viagem, que estávamos 3 carros e uma moto, a moto ainda assim conseguia safar-se mais ou menos, era uma moto leve, penso, pelo que me recordo, era uma 3,5, uma Suzuki, que era conduzida pelo Kim, o homem mais experiente da viagem. Aliás, se ele tivesse feito uma expedição, já era o homem mais experiente da viagem, porque todos os outros 3 nunca tínhamos feito nada deste género, mas enfim, o Kim tinha muita experiência, já tinha muitas expedições feitas e, portanto, nós estávamos a confiar bastante na experiência dele. Mas a coisa, de facto, foi ficando cada vez mais pesada. E os carros, apesar de serem viaturas todo o terreno, não tinham a suspensão sobrelevada, portanto eram carros standard e de vez em quando lá ia uma pancada numa pedra. A coisa de facto não estava fácil, até ter ficado ainda mais difícil. E esta é que é a história. Em determinada altura começámos a subir e deixámos o Oued cá em baixo e o caminho de facto tinha continuação, mas basicamente era um caminho que dava para burros, com certeza. E os burros que iam dentro dos carros seguiram mesmo aquele caminho. Portanto, não aproveitámos o sítio em que poderíamos voltar para trás e não aproveitámos porque, de facto, tínhamos feito uma trialeira que nos tinha tomado imenso tempo e queríamos acreditar que o caminho, a partir daí, estaria bom, mas não estava. Este caminho que estávamos a fazer, em determinada altura, ficou dramaticamente mau. Portanto, não tinha praticamente largura para ter um carro. Nós estávamos quase encostados à parede que tínhamos do lado esquerdo e tínhamos um penhasco do lado direito e, portanto, a coisa foi sendo feita a um ritmo muito devagar, sempre com alguém do lado de fora a orientar-nos o caminho. Esse alguém muitas vezes tinha que ser o Kim, porque era o único que conseguia parar a moto. Muitas vezes quando ele parava com um pé encostado ao combro, porque não tinha quase que espaço para encostar a moto. Eu pensava, se eu tiver um furo aqui, eu não tenho espaço do lado direito ou do lado esquerdo, seja de que lado for do carro, para tirar uma roda. Portanto, a coisa estava dramática a este ponto. E então, o ponto quente desta história, em que quase me finei, foi uma manobra que tive que fazer num cotovelo. E, portanto, a manobra foi feita desta forma. Como o meu carro, na altura, era um galloper longo, tinha basicamente o mesmo comprimento de uma pick-up que estava no grupo. Se calhar o carro dele ainda era talvez alguns centímetros um pouco mais longo, eventualmente, mas no meu caso, portanto, o que eu fiz foi manobrei várias vezes até ter o carro perfeitamente encostado ao lado esquerdo e depois eu tinha que, portanto, voltar para trás não era opção,
e eu tinha que passar aquele combro, aquela curva que estava, portanto, ratada, não é? Na altura eu lembro-me que estava a ser orientado pelo Luís, que conduzia a pick-up e que era o carro que estava à minha frente, e então, depois de percebermos que já não conseguíamos encontrar mais espaço do lado esquerdo, o que me foi sugerido e que eu cumpri à risca foi: ok, então ligas a tração às 4 rodas, ligas as baixas em segunda velocidade e o que vais fazer é apontas ao caminho certo e mandas uma gasada. E basicamente foi isso que eu fiz. E porquê é que esta é a solução? Porque tendo a tração às 4 rodas ligadas, se alguma roda ficasse do lado do precipício, um eixo empurraria ou um eixo puxaria. Ou seja, o eixo da frente, tendo tração, puxaria o carro, o eixo de trás, tendo tração, empurraria o carro. E então, sem pensar muito mais no tema, porque não havia solução, foi isso que eu fiz. Mandei a gasada e o carro passou para o outro lado. Mas de facto aqui podia ter corrido muito mal, porque segundo o Luís, as rodas do lado direito passaram com uns 3 deditos de borracha do lado do precipício. Depois de mais alguns quilómetros, um pouco mais à frente, o caminho abriu ligeiramente e nós conseguimos arranjar um canto onde conseguimos deixar os carros e montar as tendas atrás dos carros. Era pouquíssimo espaço, portanto dava só exclusivamente para as tendas e portanto tomámos um banho com sacos de duche térmicos, que é o que utilizamos. Fizemos o jantar e à noite, enfim, nós não estávamos propriamente muito faladores, mas em determinada altura eu perguntei ao Bruno, que era outro dos participantes que conduzia um Discovery, perguntei-lhe: Bruno, olha lá, o que é que gostaste mais no dia de hoje? Uma expectativa de tentar descontrair, quebrar o gelo e descontrair o ambiente. E então a resposta dele foi: estar vivo. Isso foi o que eu gostei mais do dia de hoje. Apenas mais uma nota relativamente a esta expedição. De facto, nós fizemos pouquíssimos quilómetros porque foi quase tudo pista de montanha. Tivemos outras experiências bem interessantes que eu irei contar aqui neste canal, mas fica apenas uma nota de que nesta minha primeira viagem a Marrocos, quando eu terminei esta viagem, de facto trazia uma imagem de Marrocos como um país só com pistas de montanha, praticamente sem estradas, porque na verdade foi o que eu conheci nesta viagem. Obrigado, Kim, por me teres iniciado neste formato de viagem que eu continuo a adorar.